Entrevista. Falando de fé. Fé em ação. E a gente já está aqui com a psicóloga Leia Silva, no especial Outubro Rosa. Boa tarde, Leia. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Suzy. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E hoje eu estou ao vivo, né? Sim, hoje ela está ao vivo. A alegria é maior. Foram gravadas a palavra, por causa da correria, estava sempre viajando, mas Deus proporcionou nesse tema que é mais forte, né? Sim. Que é um tema que é um tema muito forte, é um tema que está em alta agora, no mês de outubro, que é quando a gente lembra, do Outubro Rosa, quando a gente lembra dos cuidados das mulheres. Esse é o câncer que mais acomete as mulheres, na verdade, em maior número, Inclusive eu te passei o link, do filme, coloquei lá disponível no meu Face, que eu queria entender melhor, mas penso que eu chorava com aquele filme, porque dá para entender bem todo o processo, E é uma luta mesmo muito grande, E ali só Deus mesmo para dar força. E há pouco tempo que está melhorando as medicações, o tratamento, mesmo assim é um tratamento muito agressivo. E é preciso ter muita fé, Então, por isso é importante se descobrir quanto antes, Tá sempre se prevenindo para poder ter mais chances de cura, Justamente. O câncer de mama, ele tem crescido de forma assustadora no mundo inteiro. E o Brasil, principalmente. E existe por trás do câncer de mama vários fatores, que hoje nós não vamos comentar, quem sabe em alguns outros momentos, Que são os fatores emocionais, a história de vida desse indivíduo, os fatores ambientais, o estresse do dia a dia, a mulher que é muita emoção, e menos razão. E tudo isso faz com que uma cascata de hormônios sejam liberados para o corpo e nem sempre favoráveis, e traz algumas consequências. Mas na verdade, durante o tempo que nós vamos estar aqui, eu vou compartilhar com vocês, nossos queridos amigos, que eu já aprendi a amar, mesmo sem conhecer. Olha que tem gente que liga depois, nas suas mensagens, porque eu falo assim, você tem conhecimento, da ciência, que é a psicologia, mas tem uma coisa que não pode faltar, que é a palavra, Justamente. E isso aí pesa muito, assim, principalmente em situações de luta como essa, Inclusive, já deixei em aberto aqui com Suzy, da gente em algum momento retornar para a gente falar sobre questões emocionais. Sim, hoje eu tratei por questões da vida sobre depressão. Sim. Eu teve muitos casos de suicídio em Itabuna, tem, inclusive o último, eu estava até aqui no centro com minha filha e soube que o rapaz tinha, aí teve uma confusão com o trânsito, quando eu fui ver, o rapaz tinha se suicidado, um jovem ainda, e estava com depressão, tinha perdido a avó, pelo que eu soube, por notícias. E assim, é uma coisa que as pessoas têm que estar atentas, Inclusive, uma das coisas que se observa quando a pessoa que está com depressão comete suicídio, grande maioria, Às vezes eu vejo todos, está sozinho, nesse momento. Então a crise aperta e a pessoa acaba cometendo esse ato assim, de desespero. E é necessário que a família esteja bastante atenta. E por que eu proponho a você em algum momento a gente falar sobre isso? Justamente porque poucos têm conhecimento desse processo, de alguns sintomas que se apresentam, e quem está ao redor da pessoa acha que é algo normal, é birra, ou é preguiça, e ignoram fatores que são tão importantes de serem observados, que pode realmente, com o auxílio da família, interromper esse processo de dor. Porque quando a pessoa se suicida, ela não quer se matar. É o auge da angústia. Isso, e ela está buscando um alívio. Ela está extremamente angustiada, ela busca um alívio, e cognitivamente ela está comprometida, e com a cognição comprometida, a pessoa fica agindo ou pensando de forma irracional, que leva justamente a finalizar com a vida, Aí não dá nem para voltar atrás, e a gente vai tratar desse assunto com mais profundidade, com certeza, muito em breve. Com certeza. Queridos, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com vocês
a minha experiência de vida. Ano passado, 2015, eu tive diagnóstico de câncer no mês de abril. De antemão eu já havia me apalpado e não com a intenção de descobrir, né, um câncer de mama. Mas eu senti um caroço na mão esquerda, ignorei, né, ouvi alguns casos, me identificava com o caso de algumas mulheres, mas ignorei, porque existe um mecanismo de defesa da nossa mente que é justamente a negação, não querer entrar em contato com a realidade, né? Não querer investigar aquilo para justamente não descobrir algo que não quer que se descubra a verdade, né? E aí eu ignorei e, na verdade, em abril eu tive esse diagnóstico de câncer de mama esquerda. De antemão, o médico dizia que não seria a mastectomia completa, apenas o quadrante, e eu ficaria bem, talvez não precisaria nem de quimioterapia. E quando eu recebo esse diagnóstico, parece que o mundo desmorona. Porém, para aqueles que têm fé em Deus, o mundo não permanece desmoronado, né? Sim. A gente tem esperança. Justamente. A gente não fala não sei de onde, que Deus pensa. Justamente, a gente busca na palavra o que Deus quer me dizer com isso. O que Ele quer falar comigo? Qual o objetivo dele em permitir que isso aconteça, né? E eu encontrei na palavra, e eu sempre que compartilho minha experiência, eu utilizo Romanos 11, versículo 33 ao 36, que nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. E quando eu li essa mensagem, eu fiquei animada, porque eu comecei a compreender de uma forma mais nítida. Eu sou cristã desde a infância, desde o ventre da minha mãe. Porém, existe a experiência que você adquire com os seus pais, não é? Verdade. O estilo de vida do dia a dia e a experiência que Deus quer ter com você diariamente, com você. É pessoal, né? É pessoal, justamente. É a intimidade com Ele. Em algum momento algo vai acontecer que vai tirar da zona do conforto. Justamente. Mesmo que você não queira, você vai sair dela. Justamente, vai me tirar dessa zona de conforto e eu vou ter um contato mais aprofundado com Deus. E lendo essa mensagem, eu, na verdade, recebi essa mensagem no momento de dor. Eu estava num processo de quimioterapia já, e uma irmã da igreja, uma jovem, ela chega no leito e ela abre a Bíblia e lê essa mensagem. De início eu não compreendi muita coisa, digo, como assim? Alguém vem me visitar e traz uma mensagem que ninguém conheceu a mente do Senhor, que é inescrutável. Como assim? Deus quer que eu passe por isso? Geralmente a interrogação vem na mente, né? Sim. Eu achei na primeira instância que fosse uma injustiça ela escolher essa mensagem. Mas quando ela saiu ali do meu quarto, eu fiquei refletindo e vi nessa mensagem a soberania de Deus. Deus é soberano. Verdade. 1000 anos para Deus é como um dia. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu não conheci, eu não sei, né? Nós sabemos dos propósitos dele de acordo à palavra. Ele me transmite isso. Porém, nem sempre eu contribuo para que os propósitos dele em minha vida se cumpram. E precisa cumprir tudo que Deus tiver de fazer para cumprir o propósito dele em sua vida. Você que está nos ouvindo, ele fará. Ele vai permitir, às vezes, a dor
para que você possa ter consciência de que é Ele que move tudo, que ninguém explica Deus, né? Verdade. Não Quando há diz a música, né? Olha que é um dos louvores mais, né? Mais tocados ultimamente, e né? Que realmente que mas as pessoas demonstra... estão compreendendo, né? Justamente. Cada vez mais. Uhum. Deus, ele não se explica. Porque minha filha mesmo falou, mãe, eu não consigo entender. Como é que Deus sempre existiu? Eu falei, ninguém entende. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Nós não devemos estar cavando muito, porque Ele é superior a nós, nossa mente é limitada, Ele não tem limites. Então, como uma mente limitada vai buscar compreender uma mente ilimitada? Né? Só quando Jesus realmente voltar e a gente compreender o plano de Deus por completo. Porque do jeito que a gente está, é muita coisa realmente para nossa cabeça. Né? A Bíblia Ele vai revelar quando nós estivermos com Ele face a face, né? O porquê dessas coisas. E eu lembro que antes de receber esse versículo, eu passei pelo processo justamente. Primeiro diagnóstico, depois o médico pede que o exame vá para São Paulo, passa ali 24 dias, demora, o câncer cresce assustadoramente. O que era um caroço agora parece que se tornou algo muito maior, 3 vezes maior. O médico não acredita e faz o exame e diz, realmente, agora não tem mais como tirar o quadrante, vai ser a mama toda. E eu saio dali e as lágrimas caem e eu digo assim, Senhor, qual o seu propósito para a minha vida? Porém, é importante pensar, e agora eu entro no âmbito psicológico, né, emocional. Quanto mais nós lutamos contra uma realidade, quanto mais lutamos contra o que é verdadeiro, o que acontece, o que é real, isso tem uma tendência de se perpetuar e adoecer mais as nossas emoções. Então, nós precisamos aceitar a nossa realidade, mas aceitar para permanecer na realidade que é ruim, não. Aceitar, acolher o que está acontecendo comigo e contribuir para que haja melhora, né? Então eu me entreguei, eu disse, Senhor, a partir de agora o Senhor vai trabalhar. E quando eu fui buscar o segundo diagnóstico, eu lembro que a moça do laboratório, ela olha para mim e diz assim, o Senhor manda te dizer uma coisa, Ele diz que você vai passar por um deserto, mas Ele quer que você veja no deserto as coisas boas que você vai encontrar lá. E eu comecei a chorar naquele momento. Ela abre o Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ela lê para mim o Salmo todo. Uma mulher que não me conhecia. Era um recado de Deus, né, Suzy? Verdade. Deus ele usa no laboratório, né? Onde for, pode ser no meio da rua. Quando Deus quer falar com você, né? Ele fala. E ele falou comigo e ele disse, tem alguma coisa boa no deserto, você vai ter que encontrar, você deve se deter naquilo que é bom que está lá. E eu tive que sair dali refletindo, o que há de bom no deserto? Frio intenso à noite, calor intenso durante o dia, escassez de alimento ou quase nada, né? Víboras, o que há de bom no deserto? Mas o Senhor, Ele faz brotar flores no deserto. Verdade. Ele faz brotar água no deserto. Ele nos alimenta e nos sustenta, né? Verdade. Me passou na mente agora, escola do Senhor para, né, seus servos. Justamente. Né? E isso aí também coincide, né? Mas essa história é realmente muito forte, né? Uhum. E muitas mulheres passam por isso, né? Sem Deus não dá, né? Sem Deus é não muito dá, difícil não dá mesmo. Porque tem que conciliar os dois, o tratamento clínico Sim. e a fé. Sim. Sem a fé, o tratamento clínico fica mais difícil, tá? Eu lembro que quando eu estava internada, eu entrei num estado de imunidade, que assim, hoje não temos tempo para a gente detalhar muita coisa. Mas pode falar. Porque muitas vezes a gente fala no Outubro Rosa e a gente só pensa no lado superficial da história, né? Sim. Aqui tem que prevenir, mas ninguém conhece exatamente os detalhes, né? Da luta, por isso que eu indico para vocês, né, que estão ouvindo, o filme Uma Chance para Viver, que inclusive é uma história real de um médico norte-americano
que inclusive o tratamento existe hoje, né? Sim. Ele levou 12 anos lutando para que essa medicação viesse a existir, né? Desde o começo ele buscou esse tratamento e todo mundo, né, falava que era loucura da parte dele continuar, porque os laboratórios eles não apostam muito assim em medicamento novo, né? Sim. Eles têm muito medo, é muito dinheiro, né, em jogo, então ele teve essa dificuldade, mas, né, foi uma pessoa assim que eu vi ali que foi usada por Deus, viu? Porque assim, a mulher que estava do lado dele, a esposa dele, Sim. deu força até o fim para ele ir até o fim, e hoje muitas vidas, né, estão aí, graças a essa medicação, eu não lembro bem o nome, eu vou pesquisar e passo para vocês. É uma medicação cara, né? Mas tem programas de tratamento, como eles falam que é meio cobaia, né? Sim. Que ainda utilizam essa medicação. Uhum. E muitas vidas foram salvas, né? Só que aí você vê toda a história das mulheres, com suas famílias, né? Todo o impacto que traz para a família Sim. toda, né? E é interessante que quando um membro da família adoece, toda a família adoece, porque a família ela é um todo. A família é uma bênção de Deus. E quando a família não tem, quando o doente não tem apoio da família, ele tem uma tendência maior em desistir de viver. Sabe? A família é um agente motivador que Deus coloca na nossa vida para que nós tenhamos motivo para continuar agindo de forma favorável à nossa vida. Até porque a vida é de Deus. Verdade. Ele é a vida, Ele é doador da vida. Nós precisamos desejar a vida, né? Precisamos desejar a vida. E, na verdade, eu me submeti à cirurgia, à mastectomia, né? Retirada da mama esquerda total. Antes, porém, tem uma experiência muito, muito linda. Eu lembro que os meus filhos, eles estavam comigo aqui, eles fazem faculdade em São Paulo, mas na época eles estavam de férias no meio do ano. E quando eu fui me internar, nós cantávamos ali na recepção do hospital. Nós estávamos cantando e a enfermeira ou a atendente olhava pra gente como se dissesse assim: como assim você está cantando? Sim. Você vai se submeter a uma esterectomia, a mastectomia, né? Esterectomia é útero, mastectomia é mama completa, e você está cantando. E eu dividia vozes com os meus filhos, que a gente faz um trio, e diga-se de passagem, um trio bonito. Não, vamos cantar aqui também. Eles estão chegando aí no final do ano, quem sabe a gente vem aqui. Isso. E eu lembro que subi para o quarto, e quando eu cheguei lá no quarto, 15 minutos depois, o maqueiro chega. Eu gosto de falar sobre isso, porque é a mão de Deus guiando Sim. as coisas. Até que é para quem passa, né, não só pelo câncer de mama, mas outras lutas na vida, Sim. possa ver como Deus age, né? Uhum. E crer que Ele age. E Deus manda recados toda hora. Manda, eu quando falo que você até- fala com Ele. Eu costumo dizer assim, quando eu tô. É difícil eu me desanimar, mas acontece, eu sou humana, né? Sim. E tem horas que a luta assim tá tão difícil, né? Que eu desanimo, eu falo, meu Deus, eu não sei mais pra onde eu vou. Aí eu sempre fico, né? Aí aparece um monte de bichinho de esperança. Olha. Né? Sempre quando eu desanimo, né? Podia Olha ser em só. qualquer hora, mas só aparece quando eu desanimo. Uhum. E Deus ele fala até através, né? Da sua criação, né? Que é a natureza, esse bichinho. Deus tem o poder de usar tudo e todos. Verdade. Deus é limitado. Verdade. Então o maqueiro entrou no quarto com a maca, e ele era um homem sisudo, sabe? Aquela cara assim fechada. Sim. E eu olhei para ele assim, e meu coração veio: poxa, dessa boca não vai sair nenhuma palavra de conforto. Eu vou ter que me submeter ao que ele falar e ficar tranquila para Sim. não ouvir uma palavra dura. E aí ele me deu a roupa, desvista aí, suba aqui, vamos. Sim. E assim eu fiz. Mas quando nós estávamos dentro do elevador, esse homem sisudo foi usado por Deus. Ele tocou no meu braço e ele disse assim: olhe, não tenha medo. Mãos humanas nenhuma irá tocar em você. Amém. Vê que coisa fantástica?
ele me toca, aquele homem que parecia que jamais iria falar essas palavras, ele diz, quem vai te operar é Deus. Amém. E aí quando ele me deixa lá no centro cirúrgico, ele diz assim, não esqueça do que eu te falei. Não é o homem que vai te operar, é Deus. Amém. E logo a enfermeira vem e coloca na sala de cirurgia e houve um caso assim, que ninguém esperava, ela não sabia que o médico não tinha chegado ainda. E eu fiquei 1h30 na sala de cirurgia já preparada. E eu lembro que há 1 ano atrás meu pai havia falecido. E aquela máquina que mede os batimentos cardíacos estava medindo os meus batimentos. E eu lembrei de meu pai, porque os batimentos dele foram diminuindo até parar 1 ano atrás, no mesmo mês. E eu estava ali submetida àquilo ali. E eu ouvia a maquininha, nossa mente, ela trabalha por associação de ideias, né? E havia uma associação do que eu estava vivendo com o que meu pai viveu e o mês era o mesmo mês. Sim. E era como se, será que eu vou resistir? Mas no momento que vinha esse pensamento, eu falava com Deus, Senhor, segura minha mão. E o tempo passava, foi 1h30. E parece que é uma eternidade, né? E outra coisa, Suzy, desfavorável para a cirurgia, porque a pressão poderia aumentar, sim, a ansiedade, o processo emocional negativo, sim, não é? E eu falava com Deus e eu cantava. Onde eu encontrei força para cantar, gente? É isso que eu falo, o louvor, ele tem um... Eu estava até hoje pensando, né, meu Deus, que eu vou falar sobre depressão dentro da tua palavra, e comecei a meditar, e aí tudo que vinha era que Deus pede para nos alegrarmos louvando, né? Justamente. E o louvor é o remédio da alma, não tem justamente explicação. Não tem explicação. E eu cantava, a enfermeira entrava e dizia assim, você está cantando com o olho arregalado, sabe? Como se diz assim, como assim você está cantando? Sim. E depois de 1h30 eu apaguei, vim acordar, isso era 12h30 mais ou menos, vim acordar às 5h30. Comecei o processo, eu lembro que Deus agiu de forma maravilhosa em minha vida. Eu falei com ele assim, Senhor, não quero sentir estranheza ao meu corpo. Quando eu fazia o curso, uma professora minha, chamada Elisângela, ela sempre falava sobre o câncer de mama. E falava como que a mulher precisa prevenir, mas falava sobre aspectos psicológicos, emocionais, quem está se submetendo a isso, né? E se você que está me ouvindo está passando por um processo desse, eu quero incentivar você a ter confiança, tá? A ter confiança. O câncer, ele não é sinônimo de morte, tá? Sim. Não é sinônimo de morte. Se você está prostrado, levante-se, porque Deus, é o ser maior que te dá força e te dá energia. E você vai compreender que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Suzy está aqui monitorando o horário, mas eu creio que vai dar tempo. E, na verdade, eu lembrava que ela dizia assim, existem mulheres que depois que retira a mama, elas se sentem estranhas. Algumas podem adquirir depressão, outras ansiedade, uma doença mental, surtar também. Sim. E a primeira coisa que eu falava com o Senhor, eu dizia assim, Senhor, eu quero me olhar, eu quero me ver. E no dia que eu fui tomar banho, minha filha tentou até evitar, e eu disse, eu quero me olhar no espelho. E quando eu olhei no espelho, eu não senti estranheza nenhuma. Amém. Então Deus ouve a oração dos seus filhos. Verdade. Né? Quando você fala com Ele, Ele escuta a sua voz e Ele age a seu favor. E depois desse processo, no mês de setembro, eu comecei a fazer quimioterapia. Foi um processo doloroso, mas que eu passei bem a primeira quimio. Na segunda quimio eu entrei num estado de baixa imunidade muito grande. Sim, eu tive, Suzy, infecção. Por menos de uma infecção, chegam a óbito. E Deus me sustentou. Imediatamente eu fui internada, passei 7 dias no hospital. E durante esses 7 dias eu falava com Deus e eu não
Eu não lembro quantas vezes eu fui furada nas costas, nas pernas, na barriga, tentando a imunidade aumentar. Lembro que um dia a médica chegou no quarto e disse assim: o que a gente faz? Vamos diminuir a dose, vamos procurar um tratamento alternativo, o que a gente vai fazer? E essa fala dela era sinônimo de que as coisas não estavam caminhando bem, não é verdade? Sim. Mas eu falava com Deus, tinha minha filha ali junto de mim, minha filha saiu da faculdade um semestre para cuidar de mim. Então vocês que são filhos, que estão me ouvindo, nesse momento de dor dos seus pais ou de algum familiar, você precisa ser a mão amiga usada por Deus para aliviar o sofrimento, porque a família realmente é determinante para o processo das boas emoções. Graças a Deus eu saí, e eu lembro que quando eu entrei em casa eu chorei como criança. Sabe aquela criança que entra num lugar que ela nunca foi e ela gosta muito? Sim. É como se eu não fosse voltar e eu voltei, sabe? E feliz. Vitória. Isso. Como Deus diz que a gente tem que ser como criança. E, por aí. E eu quero compartilhar com vocês agora a última parte do meu testemunho, que quando Deus falou comigo no hospital, eu preciso falar sobre isso. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo em que está se cumprindo a palavra de Deus, quando diz que os homens seriam avarentos, gananciosos, amantes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus, né? E você vê que hoje, o que isso tem a ver com a alimentação? Você vê que o homem quer produzir mais, em maior escala. Sim. E muitos produtos químicos estão sendo colocados no alimento. E aí muita gente às vezes não entende porque o número de pessoas acometidas por câncer, Sim. em relação a décadas passadas, é assim, gritante, né? Sim. É visível que houve alguma coisa. Sim, aconteceu alguma coisa, né? E são vários fatores, Suzy, que contribuem para o câncer. Não vou entrar de forma detalhada, quem sabe em algum momento. Mas o fator emocional, a história de vida dessa pessoa, a infância dessa pessoa, o fator ambiental que traz à tona essa história de vida, esse sofrimento, a raiva, a falta de perdão, muita coisa está envolvida, a alimentação também, o estilo de vida é determinante também. Nós precisamos observar o nosso estilo de vida, o que você come. Sim. Nós somos o que nós comemos. E quando eu ainda estava no hospital, eu sentia o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é aquele que fala com a gente, né? A gente sente na mente aquele desejo. E me dizia assim: você precisa voltar a viver conforme eu determinei para os meus filhos. Você precisa ter mais saúde. Você precisa favorecer o seu bem-estar. E eu me lembrei de um médico nutrólogo que foi a Salvador. Não estou colocando aqui que você tem que não fazer ou deve deixar a quimioterapia. Não estou colocando aqui que você não. Até porque tudo que a ciência descobre, quem contribui, ou melhor, contribui não, o homem que contribui. É Deus quem faz as descobertas. É Deus. O homem, quem sou eu para atender um paciente, né, e contribuir assim, de forma determinante com a melhora dele? Ele melhora porque Deus quem contribui, Deus age através de mim, não é? E aí a melhora acontece, mas nós terminamos de ler: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Então, porque dele, por meio dele, para ele. Então, tudo é por ele, por meio dele e para ele. Eu preciso me mover favoravelmente a contribuir com a obra de Deus. E eu sou a obra de Deus. Verdade. Porque às vezes a gente fala: vou fazer a obra e esquece que a obra é de Deus, né? Sim. A gente é só um instrumento e se ele quiser usar a outra, ele usa. Com certeza. Por isso que eu sempre falo assim: o Pé em Ação é uma obra, não é minha, de Deus. Ele que é o diretor. Às vezes eu planejo uma coisa, acontece outra, e assim é na vida também. Às vezes a gente planeja uma coisa, mas quando a obra de Deus é dele, quando acabou, às vezes a gente até se frustra: poxa, eu achei que ia fazer assim. E quando a gente vê, Deus fez melhor.
Justamente. Porque ele sabe o que é melhor. É justamente, e ele fez o melhor. Eu lembro que eu fiquei internada em Monte Gordo, em Salvador, uma cidadezinha próximo a Camaçari, e lá eu fiquei numa clínica naturalista, fiz todo um processo de desintoxicação do sangue, e foi muito favorável, porque o meu exame foi também favorável. Veja que eu estou pontuando as coisas aqui minuciosamente. O exame foi favorável. E quando o médico abriu o exame, ele, além de ser nutrólogo, ele é também neurologista, é médico mesmo formado. Ele disse, olha só, um câncer invasivo que não invadiu. Os linfonódulos, nenhum foram contaminados pelo câncer. O médico não teve contato com o tumor. O médico, o mastologista, eu perguntei para ele, ele disse, eu nem vi o tumor. E o exame que veio depois, patológico de São Paulo, né, que é o exame que fatia a peça toda, minuciosamente, veio dizendo que nem a peça foi contaminada. É como se houvesse uma película ao redor das células cancerígenas que impediu que houvesse migração. E geralmente o que ocorre, né? Até nesse filme que eu indiquei, né, que ele explica muito bem, por isso eu indiquei o filme para você entender, né, todo o processo. Geralmente contamina, né, outras partes do corpo. Sim, ele anda, né, ele justamente migra para outras partes. Às vezes pensa assim, só câncer de mama, aí pensa que só está na mama, não. O risco, né? Justamente. Maior, vai para todo o corpo e aí fica difícil controlar, né? E aí que é o mais difícil. Aí mostra mais ali o milagre de Deus, né? Justamente, houve um milagre de Deus. Houve um milagre. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Amém. E eu falei, Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor, naquilo que o Senhor prescreveu para mim. Verdade. E hoje eu tenho um estilo de vida diferente. Eu faço minhas caminhadas, né? A mulher, você mulher, e homem também, você precisa se cuidar. Nós precisamos nos cuidar, precisamos cuidar da nossa alimentação. Meus pacientes, eu não me preocupo apenas com eles, com a saúde emocional, mas está tudo muito ligado. Nós não somos seres dissociados. Mente e corpo estão ligados. Então, às vezes eu recebo um paciente que toma remédios muito fortes, medicação forte, e que não bebem água. Então, eu proponho para eles beberem água, muita água. Sim. E independente de você estar doente ou não, beba bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia. A água, ela renova o nosso sangue, ela purifica, ela ajuda no processo de desconstrução da prisão de ventre. Prescrevo também caminhada. A pessoa que está muito ansiosa, ela precisa acolher a ansiedade, não acolher para que permaneça, mas precisa acolher para trabalhar com essa ansiedade. Ela não pode se paralisar porque está ansiosa, ela precisa continuar suas atividades. E quando a ansiedade sente que ela permanece agindo apesar da ansiedade, a ansiedade retrocede, ela diminui. Então eu prescrevo, beba bastante água, faça caminhada, coma bastante frutas. Hoje eu como muita fruta no desjejum, castanhas, nozes, leite de castanha, sabe? Meio-dia eu como alimentos cozidos no vapor, e para mim já é uma delícia, porque o paladar, você precisa sujeitar ele a você, Sueli. Não nós hoje sofremos muito porque nós permitimos que coisas que nós deveríamos dominar, e quem domina a gente. Verdade. E a palavra do Senhor não fala isso? Sim. A palavra diz domínio, né? Justamente, sobre o nosso corpo. Nós precisamos ter domínio. Domínio próprio. Justamente, ter domínio próprio. Senão os pensamentos nos dominam. Verdade. E nós precisamos dominar os pensamentos. Verdade. E então, se você está passando por um processo de câncer de mama, mulher, nós estamos no Outubro Rosa. Um período em que a sociedade está voltada a justamente auxiliar as mulheres nesse processo. Não são só as mulheres que têm câncer de mama, os homens também têm.
mas principalmente as mulheres. E eu quero deixar com vocês uma orientação: cuide do seu emocional, aprenda a falar, não brigar, não é brigar, mas falar, conversar, dizer o que você sente. Alguém te feriu, ao invés de você se calar e dar as costas, porque conversar e não discutir. Justamente, não discutir. Eu guardar também, né? Justamente, mesmo. Justamente, somatiza. Mesmo que você, no momento, você se conhece. Então você sabe que se você vai explodir, você vai explodir, justamente. Então mesmo que você saia de cena, faça uma reflexão sobre aquilo, né? É como tomar banho. Tem uma psicóloga que ela fala sobre isso. É como tomar banho. Quando a gente toma banho, a gente está ali com a água que cai no nosso corpo, estamos limpando a nossa sujeira. Então, quando você para pensar em você mesmo, nos processos que você está vivendo, é como se você estivesse tomando banho, só que você pensar de uma forma positiva. Existe algo positivo no deserto? O Senhor me mostrou que sim. Porque hoje eu me sinto uma pessoa melhor. Hoje eu me sinto uma pessoa mais amadurecida. Hoje eu me sinto uma pessoa mais preparada para enfrentar situações da vida. Verdade. Sabe? Deus, na verdade, Ele não quer destruir, né? E, na verdade, eu falo assim, que Deus permite, mas às vezes é a gente que procura também, né? Sim. Infelizmente, a maior parte das coisas, se você for pensar friamente, né? Sim. Sem você estar se autodefendendo, né? Uhum. E analisar assim, racionalmente muita coisa, você se colocou lá, né? Justamente. Eu mesmo olho para muita coisa que eu passei, eu falo, eu podia ter evitado se eu tivesse tomado essa atitude, eu podia ter, né? Se eu pensasse assim como eu penso hoje, eu não tinha feito daquela forma e realmente, né? Na verdade é uma causa-consequência. Justamente. E às vezes a gente fala que Deus permite, mas é que na verdade Ele pode fazer assim tudo, né? Se resolver. Uhum. Mas Ele não faz e deixa você, e ainda assim Ele está cuidando, né? Uhum. Está cuidando dos mínimos detalhes. A gente não vê muitas vezes. Em algum momento, eu vou retornar aqui para a gente falar um pouco sobre questões emocionais. Vamos sim. Principalmente no que concerne as mulheres. Sim. Sabe? Inclusive eu tratei sobre crianças, né? Porque o mês de outubro lembra crianças, então foi criança, mas já tem um tempo que eu estou querendo tratar especificamente sobre mulheres, né? Porque como mulher a gente se abre muito uma com a outra, né? As mulheres, o meu maior público na clínica são de mulheres. Sim, as mulheres elas querem pôr pra fora mesmo que está se passando. Justamente, e outra coisa, elas mostram um sofrimento mais intenso, sabe? E aí eu tenho ouvido assim, muitas mulheres, problemas muito similares. Sim. E a visão assim que eu vejo assim que falta olhar com os olhos de Deus, né? Sim. E quando você olha com os olhos de Deus, você consegue enxergar o além, né? Uhum. Do que está vendo ali na frente. Então eu quero trazer esse tema sim, ainda. E importante também que agregado, Suzy, essa questão da visão espiritual, que esteja também a visão de si mesma. Sim. Sabe? A visão de si mesma. Nós temos uma tendência de somatizar muita coisa, sabe? Nós guardamos muita coisa, nós dizemos que perdoamos quando na verdade nós damos as costas, mas está ali guardada na mente, né? Em algum momento, quando entramos em contato com situações semelhantes, isso vem à tona, traz sofrimento e adoece biologicamente. Sim. Tá? Porque a maioria das doenças, elas são fatores, são causas, são fatores emocionais, a maioria das doenças. Sabe? Inclusive, a depressão acaba gerando outras doenças. Sim, sim. Porque acomete justamente, né, a emoção, a questão da afetividade, distorce a visão do mundo e afeta também o corpo. E como nós estamos falando sobre o câncer de mama, tanto a questão do que a gente guarda e somatiza vai surgir em alguma parte do nosso corpo, sim, pode vir a surgir, principalmente quem tem uma carga genética maior, né, histórico genético, familiares, vai somatizar em alguma parte do corpo. E nas mulheres, útero, rins, mama, são parte do corpo que somatiza muito, sabe? E
além dessa questão emocional, a mulher precisa olhar para dentro de si. E, na verdade, é insuportável se olhar. Muitas vezes é insuportável, porque é fazer um reconhecimento daquilo que eu não quero entrar em contato. Sim. Mas é necessário, tá? E até a própria realidade social hoje cobra muito da mulher. Sim. Aquela perfeição que é impossível, né? Principalmente fisicamente, né? Sim. Tem aquele modelo, Sim. isso afeta emocionalmente também, porque ela quer atingir aquele modelo perfeito, que é impossível, eu disse que, olha, tem muita Photoshop, eu sempre me assim, né? Sim. Então é impossível você chegar a essa perfeição física, que na verdade não é uma perfeição, que a gente pode dizer que é perfeição, é o ideal humano, né? Sim. Que o homem criou. Aí vem a frustração, a depressão. A insatisfação pessoal. Sim, nunca vai estar bom, né? Justamente. Então, assim, em algum momento a gente pode, quem Vamos, sabe, sim. vir aqui falar sobre essas questões. A gente vai que não colocar especial para a apenas. mulher. Agora eu quero pontuar que não apenas o câncer ele pode ser causado por questões emocionais, como também questões emocionais surgirem depois de um diagnóstico de câncer, né? Então você precisa se cuidar, está passando por um processo de um câncer, seja lá onde for, no corpo, em especial agora em outubro estamos falando do câncer de mama. Procure fazer uma terapia, tá? Procure fazer uma terapia para poder se desfazer de alguns processos, de algumas coisas que estão guardadas em sua alma, que vão impedir que seu tratamento venha a fluir, né? Verdade. E aí é se cuidar, se prevenir, tudo no começo, né? Tratado no começo, tem maior chance de cura. E quem está em um processo mais avançado também, para Deus não há impossível, né? A gente tem que se agarrar à vida que Deus nos deu, né? E Deus tem mais para a eternidade também, né? Justamente. Tem mais tempo para plantar o que é eterno, né? É uma coisa que eu estava meditando muito hoje com Deus. Poxa, a gente está aqui, mas cada dia é uma chance que a gente tem de plantar o que a gente vai colher lá na eternidade. Já começa a colher aqui, mas né, o fruto maior, eu tenho certeza, está lá, né? Então, cada dia é uma oportunidade, né, na nossa vida. E quem está passando por isso, que se agarre à vida, né? Para ter essa oportunidade de estar plantando coisas melhores, né? Para hoje e para depois também. Justamente, o câncer entrou em minha vida, Suzy, como um fogo refinador, né? A palavra de Deus fala sobre o fogo que refina, verdade, que transforma, né? Que faz com que você saia mais polido, né? Verdade. O ouro, ele só tem valor depois que ele passa pelo fogo em alta intensidade, né? Aí ele se torna uma joia, ele reluz, né? Verdade. Então, assim, você, querida, que está do outro lado, independente de estar passando por esse processo ou passando por esse processo, procure buscar de Deus e procure tirar desse processo de dor algo positivo que com certeza você vai encontrar. Amém. E receba esse testemunho forte, né? Que eu acredito assim, não vale só para o outubro rosa, mas também, né? Para várias situações da vida. E procura se tocar, né? Procura Mulheres, por favor, se toquem. toquem. Quando for tomar banho, se Sim. toque direitinho. Procure entrar com o enfrentamento da realidade, não fuja, tá? Porque quanto mais o diagnóstico precoce, melhor vai ser para você encontrar um tratamento e a cura.